Não, tendo em vista que foi um fenômeno histórico e social, como é que a gente fala sobre esse assunto sem falar de história? Não tem como. É superficial. É porque as pessoas acham que é de agora, né? Acordamos um dia, opa, é mimimi. O feminismo é mimimi. Eu ia entrar nisso agora. Por que as pessoas... tipo, nós mulheres estamos lutando pelos nossos direitos, né? Porque eu acho que é importante frisar aqui sobre ser feministas. Que Exato. as pessoas levam pro extremo, né? Que nós mulheres, queremos ser melhores do que os homens. E o feminismo não é isso. Não né? A gente busca igualdade de direitos entre Isso é mulheres feminismo. e homens. Isso é feminismo. Feminismo, né? Feminismo é o oposto de machismo. Não é o que a gente é, o que a gente busca. Nós somos mulheres pessoas confundem feministas. Por que, né? que existem mulheres não sei nem falar o nome. Femistas. Femistas. Não são pessoas feministas, porque a gente não... O feminismo... ele também foge. O feminismo é um movimento político. Porque o feminismo não busca uma sobreposição. Mulher é melhor que homem. Eu só quero ter apesar de eu achar. A gente acha isso, mas a gente Eu não vai acho falar isso, sobre mas aqui. finge que a gente não acha. Que as mulheres são melhores que homens, que os homens. Não é isso que o feminismo busca. O feminismo busca, enfim... Dá pra gente falar muito sobre isso, mas vou resumir aqui, porque existem várias... Mas a gente tem tempo. Hoje existem a gente tá aqui pra aprender. Existem várias vertentes no movimento feminista. Quer mais? Não, tá Vocês querem mais? Tá. O meu acabou, eu acho. Você quer A mais? minha tacinha na minha canequinha tá bombando aqui. Pega aqui um vinho pra ela, Obrigada. por favor. Tem que levar, porque o YouTube derruba. O movimento feminista, Gabi, é um movimento político organizado, tá? Que ele surge ali, a primeira onda corresponde à Segunda Guerra Mundial, à Revolução Industrial. Nesse primeiro momento liderado, né, por mulheres brancas, classe média, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, e tem um foco inicial nos direitos trabalhistas das mulheres e no voto feminino. Depois, com a segunda onda, a discussão passa para a emancipação feminina. Então, passa a questionar o que a gente está falando aqui, os papéis sociais que eram atribuídos às mulheres. Ficar em casa, ser do lar, ser mãe, ser esposa, procriar, né, gestar, enfim. E o fato de que as mulheres eram ensinadas o tempo todo, inclusive nos meios de comunicação, se você pegar para ver propagandas dessa época, muito década de 60, assim, o tempo todo a gente era ensinada, né, enfim, nossas antepassadas, como cuidar de uma casa, então produtos de limpeza, produtos para casa, como você consegue um marido, como você vai manter o seu marido. Agrade seu marido sempre quando ele volta do trabalho. Eu tenho 36 anos e eu lembro de ter propagandas assim. Isso segue vivo. Não é tão antigo. É um símbolo. Não. É um símbolo. E nessa primeira era do feminismo, por que as mulheres se revoltaram? Porque os homens foram para a guerra, quem teve que trabalhar? Elas. Elas foram para as indústrias, elas foram para as fábricas. Exatamente. Começaram a gostar de trabalhar, porque elas nunca tiveram oportunidade. E não tinham direitos trabalhistas. Né? Exatamente. E aí, quando eles voltavam da guerra, agora pode voltar, pilotar o seu fogão, servir ao seu marido e fazer comida de menino. Ela, agora eu quero trabalhar. Mas você não pode. Mas quando ele estava na guerra, podia, agora eu quero. E tem uma participação política para mudar a legislação dessa época, né, que não permitia que elas sequer votassem. Isso na primeira onda. A segunda já questiona esse papel da mulher, né, de ser do lar, etc. E tem alguns livros que foram fundamentais para essa mudança, que é O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que diferencia muito o que é gênero, o que é sexo. Tem um outro livro também que é para quem quiser começar a estudar o feminismo, chama... Coloca nos stories, por que é da Betty Friedan, A Mística Feminina. A Mística Feminina. A Mística Feminina, também nessa segunda onda. E depois surge uma terceira onda que questiona o fato de que a onda anterior era formada por mulheres brancas, como eu falei, da classe média, da elite, e, portanto, não abrangia mulheres que viviam em outras realidades, não considerava o fato de que as mulheres eram plurais e múltiplas. E isso muito impulsionado pelo feminismo negro, né, que desde a década de 70 já denunciava que as mulheres negras eram invisibilizadas dentro do próprio movimento feminista. E que, portanto, essa questão do gênero tinha que ser avaliada junto com outras categorias, considerando que existem realidades culturais, sociais diversas. Então, outros marcadores, junto com raça, junto com geração, com a condição financeira, enfim, tudo isso dentro da mesma análise. Hoje em dia, a gente pode dizer que a gente vive já numa quarta onda do movimento feminista. Essa de mulheres negras não serem silenciadas, né, dentro do... Essa, no final dos anos 80, início dos anos 90, terceira onda. Mas eu vejo que hoje, na quarta onda, elas ainda sofrem isso, né? Porque mulheres negras que têm voz,
elas são consideradas, né, agressivas, Exato. estúpidas. Por conta do racismo, né? Por conta do racismo. Exatamente, as interseccionalidades. Exatamente. O que a terceira onda buscou foi isso que a Isa disse, que as análises sejam feitas por meio de uma visão interseccional. Então, uma mulher que, além de mulher, é negra, ela acumula marcadores sociais. Ela é mulher e negra. Ela está numa situação de vulnerabilidade indígena. ainda maior. Ainda maior. Uma mulher negra e pobre, ou uma mulher negra e com deficiência, ou lésbica, ou gorda. Gorda. Então vai acumulando marcadores sociais. Ela vai se tornando mais vulnerável. Uma mulher que vive numa zona rural, afastada, não tem delegacia lá, ela é mais vulnerável, né? E isso, então, tudo questionado na terceira onda, mas é claro que até hoje a gente verifica tudo isso, percebe tudo isso, muito atual, por conta do racismo, do machismo que é estrutural. A gente não se livrou disso ainda, né? Senão a gente não estaria nem aqui falando. Que um dia a gente vai se livrar? Porque, assim, eu com 36 anos, desde quando eu me entendo por gente, eu vejo melhora. Mas eu vejo que a gente ainda está muito longe. A gente está muito longe. Vendo a minha filha, eu confesso que eu fico um pouco mais esperançosa. Porque ela é uma pequena ativista. Uma pequena feminista. Pequena feminista. Ontem, eu estava brincando com as crianças, né? Eu estava no escritório. Aí o meu filho entrou no escritório e falou... Estava com o meu maquiador, ele falou pro meu maquiador... A sua mãe... A mamãe é rainha ou princesa? Aí o maquiador, meu amigo, falou... Johnny... Ela é rainha, você é o príncipe e a sua irmã é a princesa. Ela respondeu imediatamente, não, eu sou bruxa. Eu não sou princesa, eu sou uma guerreira. Sou feiticeira. E saiu andando. E ela é assim. Ela é assim, se você chamá-la, por exemplo, vem aqui meus filhos, ela fica brava. É meu filho e minha filha. Ela gosta dessa diferença. Ela é maravilhosa. Eu vejo mudança, sim. Né? A gente tem mais ou menos a mesma idade que... Outro dia eu estava relembrando com a Isa e também com umas amigas situações que a gente viveu na adolescência. E são situações tão surreais, assim, de importunação sexual. Hoje seria crime, né? De passarem a mão. Qualquer balada que você ia, metia a mão na tua bunda. Na escola, assim, quando eu era criança, os meninos faziam um corredor da morte na nossa escola e nas minhas amigas também. Eu passei por isso. Você passava no meio e era todo mundo passando a mão. Então, isso não existe hoje na escola da minha sobrinha, por exemplo. Então, eu vejo que a gente evoluiu até pela criação de vários tipos penais, várias leis específicas, novos crimes, mas também por uma maior popularização do debate. Aí a gente entra na quarta onda, movimento feminista, que se intensifica com os anos 2000, com a popularização da internet, né, das redes sociais. Então, o debate sobre o feminismo se popularizou. Mais meninas, adolescentes, jovens passaram a se identificar como feministas e conseguir afastar o estereótipo negativo que se associava a uma mulher feminista, que é a mulher radical, louca, pelos, que não gosta de homem. Eu não me considerava. Então, até depois de velha. E fica uma reflexão aqui pra gente. Eu não me considerava. Você pode se divorciar hoje? Graças ao feminismo. Graças ao movimento. Você pode votar, você pode viajar de avião, meus amores. Não podia, tá? Sem o seu marido. Você pode ter uma conta no banco, não é uma coisa ótima? Calça jeans. Exato. Calça jeans você não podia usar. Sair de casa, seu marido também era complicado. Assim. Você pode, inclusive, trair, se você quiser. Sem ser morta. Sem ser morta. Então, acho que a gente, sim, na verdade, somos Não que a gente tá falando pra você trair, pelo amor de Deus. Né? Faça o que você quiser da sua vida, você tem liberdade. Faça o que quiser, sabendo que você não deve ser morta. Exato. Caso deseje trair, porque por muito tempo, assim, no período colonial, voltando ao período colonial, era permitido por lei que o marido assassinasse a mulher se ele encontrasse ela em adultério. O crime de adultério só deixou de ser crime no Brasil em 2005. Outro dia. 2005. Menos de 20 anos. Até 2005, existia uma previsão no Código Penal que falava em mulher honesta, diferenciava mulheres entre honestas e desonestas. Até 2005, se o estuprador casasse com a vítima, ele tinha a pena extinta. Se ele casasse... Ou seja, você se quisesse casar com uma mulher e ela não quisesse, ontem, era né? só estuprar. A gente está falando de ontem, 2005. Casava, resolvia o problema. Até 2005 ainda, Gabi, os crimes contra a dignidade sexual, que são esses estupro, importunação, estupro de vulnerável, eram chamados de crime contra os costumes. O que significa que, quando uma mulher era vítima de estupro, não era a ela ou a vida dela, a liberdade sexual, a dignidade sexual dela que seriam violadas, mas os costumes, a moral.